é George Fonseca. Eu sou Pablo Fernandes. Nós estamos aqui para defender o nosso trabalho, né, intitulado Proposta de Implantação de BSC em uma microempresa do ramo de locação de roupas e fantasias. E esse trabalho ele teve a orientação da nossa professora Ieda Amaral de Souza. Iniciando aqui com o nosso tema do trabalho, a gente já percebe aí o grau de dificuldade e a responsabilidade que assumimos perante a abordagem desse tema. Primeiro, porque o BSC ele é um assunto que é visto dentro do nosso curso de maneira rápida, não tem um aprofundamento tão grande como as outras disciplinas, as outras matérias que são passadas, os conteúdos. E o segundo ponto é justamente a questão da implantação, da proposta de implantação dessa ferramenta, voltado justamente no contexto de uma microempresa, né? Tendo em vista que alguns gestores e até mesmo profissionais do meio acadêmico, eles tendem a defender o mito de que o BSC ele se torna inviável como ferramenta de gestão voltado para o contexto de uma MPR. E, tendo por base aqui o que pregam os idealizadores do BSC, a gente quer provar aqui, através do nosso trabalho, que realmente é um mito. Que o BSC é uma ferramenta que pode ser empregada em qualquer tipo de organização, independente de porte ou complexidade. Bom dia. Desculpa a demora, gente. Bem, BSC. O que significa BSC? BSC é a abreviação de Balanced Scorecard. Ele é um modelo de gestão estratégica norte-americano utilizado por corporações públicas e privadas também, e até mesmo por organizações sem fins lucrativos. Ele é denominado Balanced Scorecard justamente por fazer o balanço dos indicadores financeiros e não financeiros, fazendo uso do equilíbrio dos objetivos de curto e de longo prazo. O nosso título, o nosso tema abordado, ele não foi escolhido por acaso, de forma aleatória. Ele se deu justamente pela relevância que as micro e pequenas empresas elas desempenham dentro da economia nacional. Das mais de 5 milhões de empresas que estão em atividade em nosso país, 99% delas são representadas pelas micro e pequenas empresas. Isso aí evidencia totalmente a sua relevância dentro da economia. E apesar dessa realidade, existe a questão da mortalidade, que é um alto índice que envolve essas empresas, principalmente nos seus primeiros 5 anos, e até mesmo a maioria morre aos seus 2 primeiros anos de existência, né? E dentre vários fatores que contribuem para que ocorra essa mortalidade, a gente pode atribuir aí a carência do planejamento, a carência de uma melhor organização e controle das atividades das empresas e, principalmente, dentro do nosso foco, é a perspectiva ou a percepção da sustentabilidade dessa empresa a longo prazo, por parte dos seus gestores, e não tão somente a curto prazo, como a maioria fala, né? Daí, isso ocorre justamente e a gente vem com essa proposta do BSC. Por quê? Porque esse conhecimento que falta aos gestores, que os possibilite a alinhar a empresa de acordo com a estratégia dela, para que assim eles alcancem os seus resultados desejados, pode ser suprido através da ferramenta BSC. Bom, tendo em vista aí a relevância das MPRs, né? Na área industrial, as organizações, o sucesso das organizações se dava por investimento em ativos físicos, né? Pelo o investimento nas tecnologias, nas economias de escala e de escopo, na produção em massa. Com a era da informação, muitas mudanças ocorreram no cenário econômico. Tendo em vista que a economia agora é um foco dinâmico, onde se prevalece a importância da informação e do conhecimento. Ou seja, os ativos físicos hoje em dia já não têm mais tanta relevância como na era da informação. Tá entendendo? Hoje os clientes estão cada dia mais exigentes e mais informados, buscando a excelência nos produtos desejados. Não é isso? E é justamente com base nessa valorização da informação e do conhecimento que ficou delineado como o problema central do nosso trabalho, qual seria a potencial contribuição do BSC como um instrumento de gestão, né, estratégica, dentro de uma MPR, e quais os benefícios que seriam gerados a partir da utilização dessa ferramenta. Bom, perante tal problema, né, chegamos à seguinte hipótese. Se a empresa utilizar adequadamente as informações do BSC, este poderá vir a
ser sim um valioso instrumento gerencial para a microempresa. No intuito de validar essa hipótese, a gente delineou como objetivo central do estudo propor a concepção de um mapa estratégico, né, dentro dos moldes do BSC, voltado aí para a empresa, como instrumento gerencial para a empresa que está sendo realizado o nosso estudo de casos, que no caso é a Natal Rigor, Aluguéis de Roupas e Fantasias. Bem, ficaram estipulados os seguintes objetivos específicos. Fazer uma revisão literária acerca do Base Scorecard, elaborar uma proposta de mapa estratégico de acordo com a metodologia do BSC e, por último, identificar os objetivos estratégicos e planos e metas a serem implementados pela empresa objeto de estudo, que no caso é a Natal Rigor. No desenvolvimento da pesquisa, nós adotamos aí a pesquisa qualitativa, porque ela se desenvolve de maneira natural, né, na situação vivida ou no ambiente pesquisado. Ela é rica em dados descritivos, assim como é um método aberto e flexível, que foca muito a realidade do ambiente que está sendo pesquisado. Apesar de dispensar as técnicas e processos de estatísticas, em nenhum momento esse método vem a diminuir a relevância dos dados que são apurados durante a pesquisa. A categoria do nosso estudo é justamente o estudo de caso, que tradicionalmente ele já se identifica mais com a metodologia qualitativa e tem como característica dar atenção especial a questões que podem vir a ser conhecidas a partir ou por meio dos casos. Bom, a pesquisa teve um foco exploratório, né, que tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, o tornando mais explícito. Os instrumentos de coleta foi a observação espontânea, onde o pesquisador recolhe e registra os fatos da realidade, sem utilizar técnicas e perguntas diretas. As entrevistas não estruturadas, né, isso, que permitem ao entrevistador desenvolver cada situação que considerar adequada. Bom, essa foi a metodologia utilizada pela nossa pesquisa. Antes de entrarmos no aprofundamento sobre o BSC, né, a questão de origem e a utilidade dele, por se tratar de uma ferramenta voltada para a estratégia da empresa, é bom a gente aqui definir o que vem a ser a estratégia. Segundo Chavenato, a estratégia vem a ser um plano abrangente que estabelece como a organização ela alcançará a sua missão e os seus objetivos. E, numa linguagem mais simples, a gente deve entender a estratégia como sendo um caminho a ser seguido pela empresa para que ela alcance o seu objetivo estratégico delineado por ela. Bem, a gente está aqui falando muito de estratégia. Muita gente pensa que o Base Scorecard é uma ferramenta da administração, mas não, ela é uma ferramenta da contabilidade gerencial. Ela teve como sua origem, na década de 80, a contabilidade gerencial sofreu inúmeras críticas acerca de sua relevância, né, na competitividade. Com a mudança de cenário para a era da informação, muitos falaram que os indicadores financeiros já não traziam tantos bons resultados como na era industrial. Porque nós, como contadores, nós sabemos que as informações financeiras nos mostram dados do presente e do passado. E a necessidade de dados, de uma competitividade das empresas para o futuro, fez criar que pesquisadores contábeis fossem em busca de novos estudos e criação de novos sistemas de gestão. E na década de 90, Kaplan e Norton surgiu com a proposta de Base Scorecard, que de início surgiu como a medida estratégica de desempenho, de medição de desempenho, e com a sua utilidade em seus estudos aprofundados, veio a ser um importante instrumento de gestão para a contabilidade gerencial. E quanto à utilidade ou à utilização dessa ferramenta do BSC, os idealizadores do BSC, Kaplan e Norton, eles têm como visão quanto à utilização dessa ferramenta viabilizar os processos gerenciais críticos, né, que seriam os vetores de sucesso da empresa. E dentre eles seria exatamente esclarecer e traduzir a visão e a estratégia da empresa, comunicar e associar os objetivos e medidas estratégicas, planejar, estabelecer as metas e alinhar as iniciativas estratégicas, bem como melhorar o feedback e o aprendizado estratégico organizacional. Bom, o Base Scorecard ele é composto por 4 perspectivas, uma financeira e 3 não financeiras. A perspectiva financeira é o que os acionistas querem, o excelente retorno sobre o capital investido.
certo? E a perspectiva financeira, ela serve como base para as demais perspectivas do Balanço Tarifário. Exatamente. A perspectiva financeira ela serve como foco para as outras demais perspectivas, né? E no caso de gerar satisfação para o acionista, vem a necessidade das outras. No caso da do cliente, ela permite aí à organização identificar os segmentos de clientes e também de mercados que elas pretendem atuar. E nesse ponto aí elas devem frisar alguns pontos, como a participação do mercado, a captação dos clientes, a retenção desses clientes e a satisfação e lucratividade dos clientes, né? Esses pontos agrupados, os Norton e Kaplan, eles colocaram como sendo as medidas essenciais de clientes, que estão dentro da perspectiva cliente. Né? Pronto. A outra perspectiva é os processos internos. Os processos internos são justamente a inovação da empresa, do que eu preciso melhorar para atender a necessidade dos nossos clientes. Ele tem 3 processos de operações, né? Os processos principais, que é o de inovação, referente à criação de produtos e serviços inovadores, o processo de operação, que é justamente a criação desses serviços e produtos e entrega ao cliente. É muito importante que os serviços prestados sejam entregues no ponto certo, de acordo com o cliente realizou a compra, e a operação de serviço pós-venda, que é justamente que serviço nós podemos oferecer ao nosso cliente após a venda.